Quando eu não sentia mais Deus, Ele começou a curar meu coração em silêncio. Você já chegou naquele ponto em que, mesmo tentando, você simplesmente não sente mais Deus? Não é que você tenha deixado de acreditar. Não é que você tenha se afastado de propósito. Não é que você tenha parado de orar. É algo mais silencioso, mais profundo e mais difícil de explicar. Você continua buscando, mas não sente resposta. Continua falando, mas o céu parece quieto. Continua tentando se manter firme, mas por dentro algo parece vazio. E talvez você tenha pensado: será que fui eu? Será que eu perdi a fé? Será que Deus se afastou de mim? Mas e se eu te disser que o silêncio de Deus não é ausência, é processo? Às vezes, Deus não fala com som. Ele cura em silêncio. A dor que você está sentindo não é evidência de abandono. O vazio que você percebe não significa que Deus se foi. Muito pelo contrário. Esse silêncio pode ser exatamente o lugar onde Ele está trabalhando mais profundamente dentro de você. Há momentos na vida espiritual em que a fé deixa de ser emoção e se torna sobrevivência. Você continua porque precisa. Você ora porque sem Deus você afunda. Você levanta porque parar dói ainda mais. E nesse ponto você descobre algo que ninguém ensina nos cultos, nos livros ou nos discursos bonitos. Há uma fase da fé em que você não sente, mas permanece. E essa fase, por mais dura que seja, é a mais sincera que um ser humano pode viver. Porque quando você sente Deus, é fácil acreditar. Mas quando você não sente, e mesmo assim permanece, é aí que sua fé se torna verdade. Talvez você esteja passando por isso agora. Talvez você esteja dizendo para si mesmo: eu não sei mais orar. Talvez sua oração tenha virado apenas um suspiro pesado ao final do dia. Talvez você coloque a cabeça no travesseiro e o único som que sai é a respiração cansada de quem está lutando para continuar. Mas respira comigo por um instante, porque esse suspiro, esse simples "eu não tenho mais palavras", é oração. Deus não precisa da sua eloquência, Ele precisa da sua verdade. E quando a sua verdade está cansada, quebrada, silenciosa, Ele se aproxima ainda mais. Você acredita que Ele se revela nas grandes experiências, nas sensações intensas, nos momentos de arrepio e lágrima? Sim, às vezes Ele faz isso. Mas quando o coração está ferido, Ele não invade. Ele espera. Ele sente com você. Ele cura por dentro, sem fazer barulho. A cura de Deus, quando é profunda, não começa com milagre. Começa com presença. E presença, às vezes, se manifesta como calma, onde antes existia desespero. Como respiração, onde antes só havia aflição. Como um espaço interno que se expande, mesmo quando nada externo mudou. Se você sente que não consegue mais ouvir Deus, isso não significa que Ele parou de falar. Significa que Ele está falando de um jeito que você ainda está aprendendo a reconhecer. E é isso que vamos caminhar juntos aqui. Sem pressa, sem exigências, sem precisar estar forte, apenas sendo de verdade, porque a cura começou. Mesmo que você ainda não tenha percebido, respire, estamos só começando. A fase em que a fé parece secar por dentro. Há uma fase da vida espiritual que quase ninguém fala sobre. Não é a fase da queda, nem a fase da incredulidade. É algo mais delicado, mais sutil, mais silencioso. É quando você ainda acredita em Deus, ainda conhece a Ele, ainda sabe o que Ele é capaz de fazer. Mas por dentro tudo parece seco, como se a fé tivesse perdido cor, como se a chama tivesse diminuído até virar uma brasa escondida sob cinzas. Você continua indo, continua tentando, continua dizendo palavras que um dia já incendiaram seu coração. Mas agora elas soam distantes, quase vazias. É estranho amar algo que você não sente mais. É ainda mais estranho continuar buscando. Você ora, mas a oração parece não atravessar o peito. Você escuta músicas que antes te faziam chorar, mas agora só parecem sons. Você abre a Bíblia esperando um sinal, mas as palavras parecem não alcançar lugar nenhum. E no fundo você se pergunta: o que aconteceu comigo? A verdade é que essa fase não significa que você perdeu Deus. Ela significa que Deus está fazendo um trabalho mais profundo
do que aquele que você pode sentir. A fé, quando nasce, se sustenta pela emoção, pelo calor, pela novidade, pela experiência, pelo toque sensível da presença. Mas a fé não foi feita para viver apenas disso, porque emoções vão e voltam. Elas oscilam, elas mudam com o tempo, com o humor, com o desgaste, com o esgotamento. E se nossa fé dependesse apenas delas, ela seria frágil demais para atravessar a dor. Então chega essa fase, a fase em que Deus retira o sensível para fortalecer o essencial. Quando você não sente mais Deus, mas continua buscando, é nesse momento que a fé deixa de ser emoção e começa a ser raiz. Mesmo que pareça silêncio, mesmo que pareça vazio, mesmo que pareça abandono, há algo acontecendo dentro de você. Uma reconstrução, uma reorganização da alma, uma cura que você ainda não consegue perceber porque ela não é visível. Ela está acontecendo nas camadas silenciosas do seu coração, nos espaços entre os pensamentos, nos lugares onde a dor se acumulou por anos. Mas para isso, a alma precisa passar por um deserto. O deserto não é punição, é transformação. Porque no deserto, você descobre quem você é quando não há nada para sentir. Descobre o que realmente sustenta a sua fé. Descobre que a fé verdadeira começa exatamente onde a sensação termina. Você não está fraco, você está sendo refeito. É difícil aceitar isso enquanto dói, porque queremos sentir Deus para saber que Ele está ali. Queremos confirmação, queremos sinal, queremos prova. Mas Deus não prova seu amor pela intensidade. Ele prova pelo silêncio que sustenta, pela presença que permanece mesmo quando não é percebida. Você não perdeu Deus. Você só entrou em uma etapa mais profunda da fé. E essa etapa, por mais dura que pareça, é sagrada. Porque é nela que você descobre que Deus não é o que você sente. Ele é o que permanece quando você não sente nada. E agora, a pergunta que move o próximo passo. Quando foi que você começou a sentir que o silêncio era distância e não cuidado? O peso de viver sem respostas. Chega um momento em que o cansaço deixa de ser físico e se torna existencial. Você até acorda, se move, faz o que precisa, mas por dentro existe um silêncio. Um silêncio tão profundo que parece engolir até os seus pensamentos. É como se você vivesse de forma automática, tentando se manter em pé enquanto espera por uma resposta que nunca vem. E esse é o peso que poucos entendem. Não o peso de quem está perdido, mas o peso de quem ainda crê, mas não escuta nada. Você ora, mas a resposta não vem. Pede sinais, mas tudo continua igual. Abre a Bíblia esperando consolo, mas as palavras não tocam mais como antes. E esse silêncio começa a te fazer duvidar não só de Deus, mas de si mesmo. Será que você está longe dele? Será que pecou demais? Será que ele se cansou? Será que sua dor é pequena demais para merecer atenção? O silêncio de Deus tem um som que só quem já viveu conhece. Não é vazio, é denso. É como um eco que volta sem direção. Você fala, espera, e nada. Mas e se esse silêncio não for rejeição? E se o silêncio for cura disfarçada? A mente humana quer lógica, quer explicação. Mas a alma quer ser ouvida, acolhida, reconhecida. Só que na maioria das vezes, ela está tão sobrecarregada de ruído interno. Pensamentos repetitivos, culpas antigas, traumas escondidos, vozes externas, que não consegue ouvir sequer a si mesma. E talvez seja por isso que Deus se cala. Não porque ele se afastou, mas porque no meio do caos interno, ele espera o momento certo para falar de um jeito que você consiga escutar. Há dores que não são curadas com palavras, mas com presença. E presença muitas vezes não faz barulho. A ausência de respostas pode ser, na verdade, a resposta mais profunda. Deus, que conhece a alma além das palavras, talvez esteja esperando que você deixe de buscar explicações e comece a sentir que Ele está ali, mesmo que não diga nada. Você não está abandonado, está sendo desacelerado. Deus tira os ruídos para que você ouça a verdade.
E a verdade é que ele nunca saiu de perto. Mas a pressa, o medo, a ansiedade, tudo isso abafou o som da sua voz. Agora talvez seja o momento em que você está sendo ensinado a não buscar Deus apenas para obter respostas, mas para reaprender a respirar na presença dele. Ficar com ele não porque você entendeu tudo, mas justamente porque você não entende nada. A fé que cresce em meio ao silêncio é a fé mais verdadeira, porque ela não depende de sinais, nem de confirmações. Ela nasce da confiança em um amor que não se explica, mas se sente em pequenos detalhes, no respirar mais leve depois do choro, no coração que ainda insiste em continuar, na força que surge quando tudo dizia que você ia cair, no descanso que aparece quando você menos espera. Se você sente que Deus está em silêncio, não corra para longe. Fique, respire, silencie junto. Às vezes, o que você chama de ausência é só o espaço necessário para uma cura mais profunda começar. E eu te pergunto com sinceridade, o que em você está gritando tão alto que talvez esteja impedindo você de ouvir o que Deus está tentando sussurrar? Quando o silêncio se torna mais alto que a oração, você já teve a sensação de que suas orações batem no teto e voltam? Que por mais que você fale com Deus, tudo ao redor permanece igual. E pior ainda, tudo dentro de você permanece intacto, como se nenhuma palavra tivesse alcançado o céu. Existe um tipo de silêncio que grita, um silêncio que sufoca. É o silêncio que vem depois de muitas lágrimas, depois de muitas tentativas, depois de um amém dito com esperança, mas que termina em frustração. É aquele momento em que a oração não traz alívio, mas um sentimento estranho de abandono. Você ora, mas sente que Deus não está mais ouvindo. Você se esforça, mas não percebe mudança. Então, pouco a pouco, começa a orar menos. Começa a sentir que talvez não adiante. Começa a se calar. E é nesse momento que o silêncio se torna mais alto que a oração. Porque no fundo, você não deixou de acreditar em Deus, mas você começou a duvidar de si mesmo. Começou a se perguntar se ainda tem o direito de ser ouvido, se ainda merece ser curado, se ainda está no caminho. Começou a se perguntar se existe mesmo um plano para sua dor, ou se tudo isso é só uma forma bonita de suportar o caos. Mas e se esse silêncio que você sente for justamente o lugar onde Deus mais está te visitando? E se Deus estiver permitindo o silêncio não para te punir, mas para ensinar sua alma a escutar de outro jeito? A verdade é que muitas vezes oramos esperando respostas imediatas, sinais claros, intervenções diretas. Mas Deus, o Deus que criou o universo com um sussurro, também fala em silêncio. Ele fala no tempo em que tudo parece parado. Ele fala na madrugada, em que você só respira fundo e chora. Ele fala quando você para de tentar controlar e começa a apenas existir diante dele. Talvez a oração não esteja sendo ignorada. Talvez ela esteja sendo absorvida de um jeito diferente. Às vezes, o Espírito de Deus age como o vento. Você não vê, não ouve claramente, mas sente uma mudança no ar, uma brisa leve que atravessa o deserto dentro do seu peito. Você nem percebe de imediato, mas algo começa a ceder dentro de você. Uma rigidez começa a se quebrar. Um nó começa a se desatar. Uma velha dor começa a se acalmar. E tudo isso acontece no silêncio. Esse silêncio, que parece um castigo, pode ser o ventre onde a cura está sendo gerada. A alma precisa de silêncio para se reorganizar. O coração precisa de silêncio para se fortalecer. A fé precisa de silêncio para deixar de depender de sensações e começar a caminhar com raízes. Não se assuste com o silêncio de Deus. Ele não é frieza, é delicadeza, é reverência, é a pausa sagrada antes de uma transformação profunda. Deus está trabalhando onde você não vê. Está se movendo no seu interior, onde ninguém mais consegue alcançar. Ele está te tocando em lugares que palavras não tocam. Talvez agora não seja tempo de falar mais. Talvez agora seja tempo de escutar o que só o silêncio pode dizer. E eu quero te perguntar, com todo carinho, com toda empatia, o que você tem evitado ouvir dentro de si
com medo de encarar, que talvez seja exatamente o que Deus está tentando te revelar em silêncio. A alma que continua amando, mesmo sem sentir. Há um tipo de amor que não precisa de aplausos, milagres ou emoções para existir. Um amor que sobrevive quando a música para, quando as lágrimas secam, quando o céu parece fechado. Esse é o amor da alma ferida que, mesmo sem sentir, permanece fiel. Que, mesmo cansada, ainda escolhe ficar. Que, mesmo silenciosa, ainda ora, ainda ama, ainda crê. Nem sempre a fé é um fogo aceso. Às vezes, ela é brasa escondida sob cinzas de frustração. E essa brasa, ainda que frágil, é viva. Ela se recusa a apagar. Ela queima baixinho quando tudo dentro de nós já grita para desistir. Ela nos lembra, mesmo em silêncio, que Deus ainda está ali, mesmo que distante do nosso sentir. Há fases em que a alma entra em modo sobrevivência. Ela não canta, ela não voa, ela não dança, mas ela permanece. E essa permanência tem um valor sagrado, porque permanecer sem sentir é o que transforma a fé de emoção em convicção. É quando ela deixa de ser uma resposta ao que Deus faz e se torna um compromisso com quem Deus é. Você já viveu esse tipo de fé? Aquela que não precisa ver para continuar. Aquela que não depende de bênçãos para crer. Aquela que, mesmo sem sentir calor espiritual, permanece de joelhos. É nesse ponto que muitos desistem, sabe? Porque nos ensinaram que sentir Deus é o termômetro da espiritualidade. Nos disseram que quanto mais sentimos, mais próximos estamos. Mas isso não é verdade. A fé mais pura, mais madura, mais lapidada, muitas vezes nasce no deserto emocional. É fácil amar quando a presença de Deus é intensa, quando tudo se alinha, quando a paz invade, quando as respostas chegam. Difícil mesmo é amar quando a ausência pesa, quando tudo em volta parece indiferente, quando a dor aperta e a oração não ecoa. E ainda assim, mesmo sem resposta, a alma escolhe continuar amando. Esse amor silencioso tem nome. É entrega, é confiança, é adoração, que não depende de emoção. Quando você diz, Senhor, eu não sinto, mas continuo aqui, isso tem um peso espiritual gigantesco. Porque Deus vê o invisível. Ele vê o esforço interno. Ele vê quando você poderia se afastar, mas escolhe ficar. Quando você poderia se fechar, mas ainda abre um espaço para Ele. E esse espaço, por menor que pareça, é suficiente para Ele habitar. A cura interior muitas vezes começa aqui. Não com uma palavra profética, não com uma revelação espetacular, mas com esse fio de amor que insiste em continuar. Com esse coração que diz, eu não entendo, mas eu confio. Eu não sinto, mas eu acredito. Eu não vejo, mas eu espero. Esse amor que você continua oferecendo, mesmo machucado, mesmo exausto, mesmo seco, é precioso aos olhos de Deus. Ele conhece as noites em que você quis desistir. Ele viu quando você orou sem forças, quando você não tinha mais palavras, mas ainda assim suspirava. Fica comigo, Senhor. E Ele ficou. Mesmo que você não tenha sentido, mesmo que tudo tenha parecido escuro, Deus estava lá, amando você mais do que você conseguia amar a Ele, porque o amor dele não depende da sua força, da sua performance, nem da sua sensibilidade. O amor dele é constante, é paciente, é curativo, e enquanto você persistia mesmo sem sentir, Ele estava curando o seu coração, bem no centro onde o toque humano não alcança. Por isso, não desvalorize esse tempo seco. Ele não é fracasso, ele é sagrado. Ele está construindo uma fé que não oscila com o vento. Uma fé que é raiz, não apenas flor. E agora eu te pergunto com todo o carinho, você consegue reconhecer que, mesmo sem sentir, a sua alma ainda está dizendo a Deus, eu não fui embora, eu continuo aqui. Eu ainda te amo, o coração que não quebrou. Ele só se defendeu. Há uma dor tão funda que não faz barulho, uma tristeza que não chora, apenas endurece. E às vezes, o silêncio de Deus que tanto nos fere é apenas o eco de um coração que se fechou para se proteger. Não é fraqueza, é sobrevivência. E o coração, ao contrário do que muitos pensam, não quebrou. Ele só construiu muros
para não sangrar mais. Você já se sentiu assim? Como se tivesse trancado tudo lá dentro, até mesmo a fé. A alma, cansada de esperar, começa a se calar. O peito se enrijece, as orações viram palavras automáticas e a presença de Deus, que antes parecia tão viva, agora soa distante, quase estrangeira. Mas não é porque Deus se afastou. É porque o coração, em sua dor, ergueu defesas que o impediram de escutar. Esse bloqueio não acontece de uma hora para outra. Ele é construído tijolo por tijolo, com cada decepção, com cada espera, que parece longa demais, com cada oração não respondida como esperávamos. A alma aprende a se proteger até da esperança. Mas o coração humano, mesmo fechado, continua sendo o lugar onde Deus quer habitar. Deus entende defesas. Ele não invade, ele não força, ele espera. E mais do que isso, ele se aproxima em silêncio, porque o amor verdadeiro não pressiona, ele respeita o tempo do outro. Deus não se magoa com o nosso distanciamento. Ele entende que às vezes a dor nos trava, que o medo nos faz congelar, que a alma ferida precisa se proteger antes de se abrir. E aqui está o ponto mais bonito. Mesmo com o coração travado, Deus ainda permanece por perto. Ele continua ao lado da cama quando você perde o sono. Ele escuta o choro preso que nem você consegue nomear. Ele vê a luta entre acredito, mas estou cansado demais para orar. E mesmo que sua voz interna diga que você está se afastando, Deus sussurra de volta: eu continuo aqui. A cura, nesse caso, não começa com um milagre. Começa com um alívio, com uma respiração mais solta, com um momento em que, sem perceber, você se sente um pouco mais leve. A presença de Deus entra pelas frestas que você nem sabia que tinha deixado abertas, porque mesmo quando você se fecha por dentro, Deus encontra brechas para amar. Essa fase não é retrocesso espiritual, é um chamado à rendição interior. Não aquela rendição heróica, mas aquela silenciosa, que começa com um suspiro, que diz: eu ainda não estou pronto, mas eu quero estar. É o começo da reconciliação entre você e o seu próprio coração. Porque antes de Deus restaurar sua vida, Ele restaura o seu espaço interno. Ele faz com que você volte a confiar, a descansar, a permitir. E quando isso acontece, tudo muda. Não por fora, mas por dentro. A paz não é mais uma promessa. Ela se torna um lugar onde você pode voltar. E tudo começa quando você percebe: meu coração não quebrou. Ele só estava tentando me proteger. E agora eu te pergunto: será que está na hora de abrir, ainda que devagar, uma pequena fresta nesse coração cansado, para que a cura comece a entrar? Deus não estava longe. Ele estava esperando o coração abrandar. A maior parte das pessoas imagina que Deus se afasta quando paramos de senti-lo. Mas a verdade é que, na maioria das vezes, é o nosso coração que levanta barreiras para suportar a dor. E essas barreiras, mesmo sendo mecanismos de defesa, acabam também bloqueando a sensibilidade da alma. O que você chama de distância espiritual pode ser, na verdade, um escudo construído pela exaustão, pela frustração, pela repetição de orações que pareciam não surtir efeito. Não é ausência de fé, é autoproteção. Só que Deus, sendo quem é, não briga com as nossas barreiras. Ele não arromba portas, não invade a alma ferida. Ele aguarda, ele observa, ele respeita. Deus, com a paciência que só o amor verdadeiro conhece, espera que o coração comece a amolecer. Não à força, mas no tempo da alma, porque ele sabe que existem dores que só se derretem no silêncio, na intimidade de um instante em que a pessoa finalmente desiste de lutar contra si mesma. É nesse exato ponto em que as resistências internas começam a ceder. Não porque chegaram respostas, mas porque o coração, exausto de fugir, decide parar e sentir. Muitas vezes, o que chamamos de cura começa exatamente aqui. Quando deixamos de fugir das perguntas que doem, quando deixamos de fingir que está tudo bem. A cura começa no momento em que temos coragem de dizer: Deus, eu não sei mais orar, eu não sinto mais nada, mas mesmo assim estou aqui.
Essa rendição, tão silenciosa, tão sutil, é um dos gestos mais profundos de fé. Porque é fácil buscar a Deus quando sentimos a presença dele como um fogo ardendo. Difícil é continuar quando tudo parece frio. E é exatamente nessa frieza que ele se aproxima com calor, não para aquecer os sentidos, mas para suavizar as muralhas que se ergueram ao redor da alma. Ele não responde com trovões, ele não chega com espetáculo, ele toca com delicadeza, com gestos que só quem está atento percebe. Uma brisa no rosto, uma lembrança de infância, um versículo que você nem sabia que lembrava, mas que ecoa do nada. Uma paz inexplicável no meio de um dia caótico, sinais discretos, toques quase invisíveis. Esse é o estilo de Deus quando o coração ainda está aprendendo a confiar de novo. Ele não pressiona, ele se insinua com amor. Ele se revela como um sol atrás das nuvens. Você não vê diretamente, mas sente o calor. É nesse ponto que a cura começa a se manifestar, não por fora, mas por dentro. A oração, que antes era árida, volta a ter sentido. Não porque as palavras mudaram, mas porque o coração mudou. Já não ora para fugir da dor, mas para atravessá-la com Deus. Já não busca um alívio imediato, mas uma companhia fiel no caminho. A grande virada espiritual acontece quando percebemos que a presença de Deus não depende do nosso sentir, mas da verdade de que Ele nunca nos abandonou. E essa percepção não vem como teoria, mas como experiência. Quando menos esperamos, começamos a perceber que algo em nós está diferente, mais suave, menos agitado, como se uma presença silenciosa estivesse operando dentro de nós, dia após dia. Talvez você esteja nesse momento agora. Talvez esteja sentindo esse abrandar imperceptível. Não é conversão repentina, não é milagre instantâneo, é restauração. É reconstrução lenta, mas real. E se for assim, te pergunto, será que essa leveza que você sente não é Deus, silenciosamente, te preparando para voltar a sentir de verdade? A cura que começa antes de ser percebida. A maioria das pessoas imagina que a cura espiritual acontece como um milagre visível, repentino, imediato. Esperamos sentir um arrepio, uma lágrima, um sinal claro de que algo mudou dentro de nós. Mas o que quase ninguém percebe é que as curas mais profundas são aquelas que acontecem devagar. Elas não gritam, elas sussurram. Há momentos em que você ainda sente o peso no peito, ainda se pergunta onde está Deus, ainda carrega dentro da alma um silêncio desconfortável. Mas alguma coisa já está mudando. O coração que antes estava em guerra agora começa a respirar com um pouco mais de calma. As orações que antes pareciam palavras jogadas ao vento começam a se tornar um lugar de abrigo, mesmo que ainda não tragam respostas. É assim que Deus começa a curar, sem alarde. Ele entra nos lugares que você nem sabia que estavam feridos. Acalma pensamentos que você não conseguia controlar. Tira a força das memórias que antes te paralisavam. E tudo isso acontece no ritmo do amor. Discreto, respeitoso, constante. A cura começa antes mesmo de você entender que está sendo curado. Ela começa no momento em que, mesmo cansado, você decide continuar buscando. Quando você dobra os joelhos, não porque sente vontade, mas porque sabe que precisa. Quando você ora sem sentir nada, mas ainda assim ora. Esse é o maior sinal de fé que pode existir. Continuar mesmo sem ver. Deus trabalha nas entrelinhas da alma. Ele entra pela fresta da sua resistência, caminha por dentro do seu desânimo e vai plantando pequenas sementes de vida onde antes só havia deserto. É por isso que, às vezes, quando você menos espera, começa a sentir uma paz que não sabe de onde veio. Ou então, uma coragem suave de recomeçar, mesmo com medo. E percebe que já não chora pelos mesmos motivos, que a dor ainda existe, mas já não domina. Que os dias ainda são difíceis, mas você já não é o mesmo. Isso não é força sua, é intervenção divina. É o Espírito de Deus respirando dentro de você, restaurando aos poucos aquilo que a vida quebrou. E por ser um processo silencioso, muitas vezes você não reconhece como milagre.
mas é, porque qualquer coração que volta a ter esperança depois de tanta dor é um milagre. A cura que Deus oferece não é um espetáculo, é uma reconstrução. E toda reconstrução precisa de tempo, de paciência, de espaço e, acima de tudo, de rendição. Só quando paramos de lutar contra o processo é que conseguimos perceber que ele já começou. Talvez você ainda esteja esperando sentir algo grandioso para acreditar que Deus está agindo. Mas e se eu te dissesse que ele já começou? E se esse alívio que você sente de vez em quando, mesmo no meio do caos, for o toque dele? E se o simples fato de você estar aqui agora, buscando entender tudo isso, for a prova de que ele já está curando? A alma não se cura com pressa. O coração não se recompõe com exigência. Mas Deus tem um jeito de costurar as partes quebradas com tanto amor que um dia você olha para trás e percebe: eu já não sou mais aquele mesmo. Eu sobrevivi, eu fui restaurado. E então eu te pergunto com todo o carinho e fé: será que você já está sendo curado, mesmo sem perceber? Como Deus cura sem toque, sem voz, sem milagre. A maioria de nós foi ensinado a reconhecer a ação de Deus apenas quando algo extraordinário acontece. Um milagre, uma cura física, uma palavra audível, um livramento visível. Mas e quando ele age de forma completamente oposta? E quando Deus escolhe curar sem se manifestar com barulho, sem aparecer com luzes, sem tocar de forma evidente? Existe uma forma de cura que não se sente nos ossos, mas na alma, que não vem com aplausos, mas com silêncio, que não transforma o cenário ao redor, mas altera profundamente o espaço interior. E essa, talvez, seja a forma mais amorosa de todas, porque é a que nos ensina a confiar sem depender do que os olhos veem. Deus cura quando você dorme depois de noites em claro e nem sabe explicar o porquê daquele descanso ter vindo. Cura quando você percebe que, mesmo sem ter todas as respostas, a angústia que te sufocava perdeu força. Cura quando você volta a olhar para si mesmo com compaixão, depois de tanto tempo se julgando com dureza. Cura quando você começa a falar consigo mesmo com mais paciência, como quem conversa com uma criança ferida, e não com um adulto culpado. A cura que vem de Deus não depende da nossa percepção. Ela não se ajusta ao nosso calendário emocional. Muitas vezes, enquanto pensamos que ele está em silêncio, ele está agindo no subsolo da alma, onde ninguém vê, onde nenhuma palavra humana alcança, onde nenhuma terapia consegue tocar por completo. É ali, naquele território secreto da existência, que Deus planta vida nova. Às vezes, você nem percebe que está melhorando. Só nota quando alguém diz: você está diferente. Ou quando uma lembrança dolorosa já não dói mais tanto. Ou quando você reage com mais leveza a algo que antes te destruía. Deus é mestre em agir assim. Ele não chega com anúncios. Ele não precisa provar nada. Ele simplesmente entra, fica, trabalha, espera e transforma. Ele não cura porque queremos resultados rápidos. Ele cura porque conhece o ritmo exato da sua alma e respeita isso. É por isso que tantas pessoas confundem o silêncio de Deus com abandono. Mas não é ausência, é presença discreta. É cuidado que não precisa ser exibido. É amor que prefere reconstruir em segredo, para que a cura seja sólida e não apenas emocional. O que mais nos impede de perceber essa cura é a expectativa de que ela venha com sinais visíveis. Mas cura, na linguagem divina, é quando você começa a se sentir inteiro mesmo com cicatrizes. É quando você vive um dia após o outro sem o peso que te esmagava. É quando o choro ainda vem, mas agora rega a terra em vez de afogar. Você não precisa ver Deus para saber que Ele está aí. Você não precisa ouvi-lo para entender que Ele está falando. Às vezes, a fala de Deus é uma sensação de paz que invade de repente. Outras vezes, é a certeza de que você não está mais sozinho por dentro. E outras, é só a coragem de continuar, que vem sem explicação, mas vem. Talvez Deus esteja curando você agora, enquanto você assiste esse vídeo, enquanto seu coração se abre só um pouquinho mais, enquanto sua alma, mesmo sem entender tudo, decide confiar mais uma vez, mesmo em silêncio.
mesmo sem sinal, mesmo sem milagre. E agora eu te pergunto com o coração aberto: será que você não está esperando um milagre grandioso e por isso não percebeu que Deus já está curando você pouco a pouco, do jeito mais profundo que existe? A descoberta da presença, dentro da própria dor. Durante muito tempo, acreditamos que a dor era o lugar mais distante de Deus, como se sofrimento e presença divina fossem opostos que nunca se tocam. E talvez por isso, quando a dor chega, ela vem acompanhada de uma sensação sufocante de abandono. Deus parece ter ido embora, e o vazio que sobra grita mais alto que qualquer oração. Mas e se a dor, na verdade, for o lugar onde Deus mais se aproxima? É difícil aceitar isso quando tudo em nós quer fugir do sofrimento. A mente procura saídas, o coração busca alívio, e até a fé parece querer pular etapas, querendo chegar logo ao milagre. Mas a verdade é que há curas que só florescem no terreno da dor, porque é ali que nos despimos da performance, das máscaras, da autossuficiência. Ali, vulneráveis, estamos finalmente abertos. Muitas vezes, o silêncio de Deus dentro da dor não é ausência, é respeito, é cuidado. É como um pai que senta ao lado de um filho que chora, sem tentar calar o choro, apenas estando ali. Deus não invade, Ele espera. E no meio do desespero, é essa presença que começa a fazer a diferença. Não resolve tudo de uma vez, mas muda o peso de carregar. A dor nos obriga a desacelerar, nos força a escutar o que evitamos por tanto tempo. E nesse espaço de fragilidade, Deus começa a falar. Não com palavras, mas com gestos sutis. Uma música que toca e parece dizer exatamente o que você sente. Um versículo que aparece na hora certa. Uma pessoa que te ouve sem julgar. Um pôr do sol que te faz respirar fundo depois de dias sufocados. Pequenos milagres que só quem está no fundo do poço consegue perceber, porque quando tudo quebra, a gente aprende a ver beleza nas rachaduras. A presença de Deus na dor não é algo que se explica, é algo que se reconhece. Como se de repente você percebesse que não estava sozinho na sala escura, que alguém esteve lá o tempo todo e que só agora você está conseguindo enxergar. É um tipo de encontro diferente. Não tem euforia, não tem espetáculo, mas tem verdade, tem consolo, tem aquele suspiro que sai sem a gente querer, aliviando o peito. Tem aquela lágrima que escorre, não de tristeza, mas de uma gratidão silenciosa, porque mesmo sem entender, você sente que está sendo acolhido. Descobrir a presença de Deus dentro da dor é entender que Ele não espera você melhorar para então aparecer. Ele entra na ferida junto com você. Ele não tem medo do seu luto, do seu desespero, da sua revolta. Ele atravessa com você. E nessa travessia, a dor vai perdendo o controle sobre a sua história. Ela deixa de ser o centro, porque agora você sabe, há uma presença maior do que a dor caminhando com você. A pergunta que fica agora é: será que você consegue silenciar tudo ao redor só por um instante e tentar perceber se Deus já não está aí, dentro da sua dor, bem mais perto do que você imaginava? Quando o coração aprende a respirar de novo. Há um momento em que o coração, mesmo depois de tanto sofrimento, começa a respirar diferente. Não é algo que acontece com barulho ou alarde. Na verdade, vem como um sussurro, um suspiro mais leve, uma pausa que antes não existia. Como se depois de tantos dias sufocados, o peito encontrasse espaço para expandir, mesmo que timidamente. É sutil, tão sutil que se você não estiver atento, nem percebe. A mente continua trazendo as mesmas preocupações. As dores ainda estão lá, as feridas seguem abertas. Mas há algo novo acontecendo. Você já não sente que está desabando. Algo dentro de você se recusa a cair. E esse algo, esse fôlego inesperado, é sinal de cura. Não é o fim da dor. É o começo de uma respiração mais consciente, mais presente, mais real. Depois de um tempo mergulhado na escuridão, você começa a notar os pequenos clarões. A luz não entra pela porta da frente, ela escapa pelas frestas. Você acorda e sente vontade de ouvir uma música, coisa que há dias não fazia. Olha pela janela e o céu parece mais bonito,
Alguém manda uma mensagem e você sente que não está tão só. Deus não te tirou da dor, mas Ele começou a te ensinar a respirar dentro dela. Esse é o milagre que ninguém vê, mas que transforma tudo. Porque antes a dor era o que definia seus dias. Agora ela ainda existe, mas já não manda em tudo. Você consegue, aos poucos, escolher onde colocar seus pensamentos. Começa a falar com Deus não apenas para pedir socorro, mas para agradecer por ainda estar de pé. E é aqui que o coração encontra nova força. Não aquela força impulsiva de quem quer vencer tudo no grito, mas a força branda de quem aprendeu a se manter mesmo quando tudo desaba. Essa nova respiração é um presente, e ela vem porque, sem perceber, você começou a confiar de novo. Confiar que existe algo maior cuidando do invisível. Confiar que, mesmo que não entenda agora, Deus continua presente. E essa confiança muda a forma como você sente tudo. A ansiedade diminui. O desespero cede espaço à esperança. Você ainda se sente frágil, mas essa fragilidade já não é um problema. É uma ponte. É nesse lugar de vulnerabilidade que Deus encontra espaço para agir. Quando o coração aprende a respirar de novo, ele começa a acolher o que antes só rejeitava. O silêncio, a espera, o tempo. Tudo isso passa a ter valor, porque agora você entende que cada pausa é uma preparação, que nem todo não sentir é ausência. Às vezes, é Deus reorganizando as coisas por dentro, com cuidado, com paciência, com amor. É como se você estivesse reaprendendo a viver, só que desta vez com mais consciência, com mais fé, com mais suavidade, sem a necessidade de controlar tudo, apenas respirando, confiando e seguindo. E nesse processo, a fé que parecia morta começa a pulsar. O coração, que antes só sangrava, agora pulsa com esperança, ainda frágil, ainda humano, mas cheio de uma presença nova. Uma presença que não exige entendimento, mas apenas um passo por vez. Você sente isso? Será que seu coração já começou a respirar de novo e você ainda não percebeu? A fé que volta a crescer, como semente, não como fogo. Você já percebeu como certas coisas que crescem lentamente são as mais fortes? Uma árvore que se apressa em subir pode tombar com o primeiro vento, mas aquela que mergulha fundo suas raízes, que leva tempo para se firmar, sobrevive às tempestades. Assim também é a fé, especialmente quando ela volta depois de uma estação de silêncio. Talvez você esperasse que depois de tanto clamar, a fé voltasse como uma explosão, como uma chama acesa de uma vez só. Mas o que retorna no fundo é algo diferente. É como uma pequena semente, frágil, quase invisível, mas cheia de vida por dentro. Ela não faz barulho, não pede aplauso. Apenas começa a existir dentro de você, em silêncio. A cada dia que você insiste em acreditar mesmo sem ver, essa semente cresce. A cada vez que você ora sem sentir nada, mas ora mesmo assim, ela cria raízes. A cada escolha de continuar mesmo cansado, ela se fortalece. E sem perceber, aquela fé que parecia ter morrido está voltando, mais viva do que nunca. Ela não se parece com a fé de antes. Não é aquela empolgada, emocional, dependente de sensações. É uma fé madura, que sabe esperar, que aceita não ter todas as respostas, que confia mesmo quando tudo ainda parece confuso. Essa fé não precisa provar nada. Ela é como uma brisa que refresca o peito, como um olhar que acolhe, como uma mão estendida no escuro. Ela não grita, mas é firme. Não impõe, mas sustenta. Não precisa fazer milagre para ser verdadeira. Você começa a notar isso quando, diante de situações que antes te derrubavam, agora você permanece. Ainda sente dor, mas a dor já não te paralisa. Ainda chora, mas o choro vem com sentido, não mais com desespero. A fé, quando volta como semente, transforma o modo como você vive o tempo. Você deixa de correr atrás de respostas imediatas. Aprende a saborear o processo, a entender que o crescimento invisível é tão importante quanto o visível, que Deus age nos bastidores da alma,
E isso muda tudo, porque essa fé enraizada não depende mais de sinais externos. Ela é íntima, conectada com algo que não se explica, mas que se sente. Uma presença discreta, mas constante. Um amor que não grita, mas não te abandona. Você já não precisa mais de provas. O simples fato de estar respirando com mais leveza, de conseguir ver beleza em coisas pequenas, de conseguir amar mesmo depois de tanta dor, tudo isso já é evidência de que algo maior está te sustentando. Essa fé, mesmo pequena, já é suficiente para te manter em pé, porque ela não precisa ser grande para ser verdadeira. Basta que seja viva, e ela está viva, dentro de você, agora. Você consegue sentir? Será que essa semente de fé já começou a brotar em seu coração? E você só precisava reconhecê-la, a presença que nunca foi embora. Houve um tempo em que você pensou que Deus havia te deixado, quando o silêncio durou demais, quando suas orações pareciam voltar vazias, quando o coração gritava por socorro e tudo o que você ouvia era o som do próprio desespero ecoando na alma. Foi ali, naquele escuro, que você imaginou: talvez ele tenha desistido de mim. Mas agora, pare, respira. Olhe com honestidade para tudo o que você passou. Você caiu sim, você se fechou sim, você gritou em silêncio, dormiu chorando, levantou no automático. Mas você ainda está aqui, mesmo sem entender, mesmo sem sentir, mesmo sem respostas, você continuou. E essa força, mesmo disfarçada de fraqueza, não veio só de você. A presença de Deus nunca foi embora. Ela apenas silenciou para que você ouvisse algo mais profundo. Às vezes, quando tudo em volta grita, Deus se cala para que o coração encontre outro tipo de escuta. A que vem de dentro. Aquela que reconhece que o amor dele não precisa se provar a cada instante. Que a fidelidade dele não depende da nossa percepção. Você acha mesmo que teria sobrevivido se ele tivesse ido embora? Que teria suportado aquela dor que parecia te rasgar por dentro? Que teria conseguido respirar naquele momento em que tudo dizia: acabou. Deus não te deixou. Ele te sustentou no escuro, te envolveu quando você dormia chorando, caminhou ao seu lado, enquanto você se perguntava se ele ainda te amava. Curou suas feridas mais profundas sem que você percebesse. Não com milagres visíveis, mas com pequenas graças que te mantiveram vivo. O toque dele não é sempre sensacional, às vezes é sutil, como o fato de você ainda conseguir amar mesmo depois de ter sido ferido. Ou conseguir confiar mesmo depois de tantas decepções. Ou ainda desejar seguir, mesmo quando não vê mais motivo. A presença de Deus é como o sol em um dia nublado. Você não o vê, mas ele está lá, aquecendo a terra, fazendo as raízes crescerem, preparando a vida que florescerá depois da estação difícil. Quantas vezes ele te protegeu sem que você soubesse? Quantas decisões você tomou sem saber por quê, mas que te livraram de algo pior? Quantas pessoas chegaram na hora certa? Quantas palavras simples te mantiveram em pé? A ausência que você sentia era só a forma que sua dor encontrou para se expressar. Mas presença não depende de percepção. Deus estava lá. Sempre esteve. E está agora. Você não precisa mais correr, provar nada ou forçar sentir algo. Apenas permita-se descansar nesse amor que nunca desistiu de você. A presença que não se mede com emoção, mas com constância. Que não se limita ao extraordinário, mas se revela no ordinário. Que não se impõe, mas permanece. Ele está aqui, no silêncio que acalma, na brisa que toca o rosto, na lágrima que purifica, no passo que você ainda é capaz de dar. Você consegue sentir agora? Será que no fundo essa presença silenciosa sempre foi o maior sinal de amor?